Boa noite, Brasil! Aqui é Tiago Santos para o Plantão Pátria, trazendo uma análise especial que mergulha nos bastidores do Supremo Tribunal Federal e revela o impacto do voto dramático, polêmico e contestador do ministro Luiz Fux no julgamento mais apontado das últimas décadas. A imagem que circulou nas principais redes, estampada com a manchete "Não vou fixar pena em réu que eu absolvi", expõe para o público um confronto jurídico que mexe com as estruturas do STF. E não foi só uma frase de efeito, é uma reação direta à maioria dos colegas que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe e liderança de organização criminosa, enquanto Fux optou pela absolvição do ex-mandatário e de outros 6 réus, reduzindo seu rigor habitual em nome do que considerou ser respeito ao devido processo. As razões do voto de Fux. O ministro, conhecido por sua postura punitivista e firme no combate ao crime, surpreendeu. Analisou provas, depoimentos e destacou que Bolsonaro não mobilizou pessoalmente apoiadores, não assinou qualquer plano golpista, nem teria, segundo Fux, praticado atos armados ou ordens diretas suficientes para configurar os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Fux embasou seu voto em inconsistências do processo, dificuldades de acesso da defesa a documentos e até insurgiu sobre a competência do STF para julgar o ex-presidente. O contraste veio logo após a condenação em bloco pela maioria dos ministros. O STF viveu sessões tensas. Fux divergiu frontalmente do relator Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino e da maioria, tanto no mérito quanto na forma. Decidiu: fui vencido na absolvição, não vou participar de dosimetria de pena daqueles que entendi como inocentes. É questão de coerência e princípio. O debate sobre dosimetria: pode ou não pode votar? Esse gesto rompeu com o entendimento atual da Corte. Na teoria, ministros vencidos deveriam participar também do cálculo das penas, tradição consolidada desde julgamentos do Mensalão e do caso Collor. Ocorre que Fux, apoiado por Fachin em outros episódios, sustenta que é contraditório fixar penas para quem, por convicção, absolveu. Colegas viram o gesto como desafio à maioria. Segundo ministros, nos bastidores, Fux fortalece o debate sobre independência de voto e pressiona a Corte a rever se a uniformização de procedimento não estaria, na prática, anulando posicionamentos individuais e tornando votos vencidos meramente simbólicos. É a polêmica: técnica versus convicção. Efeitos políticos e institucionais. A decisão de Fux pode ampliar recursos da defesa por nulidade, contestar metodologia de cálculo de pena e até motivar pedidos de revisão futura. Especialistas sugerem que o gesto arranha a imagem de monolitismo do Supremo e oferece munição política a aliados de Bolsonaro, que passaram a elogiar o ato de coragem de Fux, mesmo ele sendo, historicamente, figura dura para a base conservadora. No Congresso, parlamentares ligados à oposição já falam que ministros deveriam ser obrigados, por regimento, a atuar apenas nas fases que concordaram, abrindo a discussão para mudanças no próprio rito dos processos colegiados. A confusão também atiça debates sobre imparcialidade, ativismo judicial e os limites da atuação de cada ministro. Afinal, até onde deve prevalecer a regra sobre a consciência? O caso evidencia o desgaste de um STF dividido sob pressão de governo, sociedade e opinião pública. Reflexos para o futuro. O voto e a recusa de Fux marcam um novo capítulo do embate institucional. Até onde vai a autonomia do ministro frente a decisões coletivas? O que acontece com as penas aplicadas quando há dissenso aberto e o que isso revela sobre o equilíbrio de forças no judiciário? Pergunta para o público. O Plantão Pátria quer saber: Fux agiu por convicção ou por cálculo político? O voto vencido deve mesmo se abster de fixar pena?
O caso abre brecha para a revisão futura do caso Bolsonaro ou fortalece a narrativa de resistência ao STF? Comente abaixo. Inscreva-se para acompanhar o desdobramento desta e de outras crises institucionais. Aqui, a análise é independente, profunda e vai além da manchete. Fiquem atentos, porque cada movimento dos ministros pode redirecionar o rumo das instituições. E só no Plantão Pátria você entende o sentido real, sem filtro, desse xadrez nos bastidores do poder. Até a próxima, fique com Deus e nunca aceite respostas prontas. Investigue, debata e faça parte das decisões do país. Segue um roteiro aprofundado para o Plantão Pátria, com base na imagem e nos fatos do voto de Fux. Boa noite, Brasil. Você está no Plantão Pátria, onde a análise é sem filtro e o bastidor é prioridade. O tema de hoje mexeu com os corredores do Supremo Tribunal Federal e escancarou rachas profundos na mais alta corte do país. A postura inédita e polêmica do ministro Luiz Fux ao se recusar a fixar pena para réus que ele próprio absolveu no julgamento mais tenso dos últimos anos. A imagem viralizou. Não vou fixar pena em réu que eu absolvi, cravou Fux, desafiando o procedimento majoritário do STF. Mas, afinal, é princípio, é protesto, é jurisprudência ou só mais um capítulo do impasse político-judicial brasileiro? O caso não é pequeno. Fux, reconhecidamente duro em questões penais, surpreendeu colegas e opinião pública ao votar pela absolvição de Jair Bolsonaro e outros 6 réus acusados de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe e organização criminosa. Ele argumenta que não viu provas claras de que Bolsonaro articulou pessoalmente um golpe, que havia falhas processuais gritantes e dúvidas sobre a própria competência do STF para julgar ex-presidentes nestas condições. A maioria do colegiado discordou e condenou. Chegada a fase de dosimetria, o STF, por novo entendimento, determina que todos os ministros participem do cálculo da pena, inclusive vencidos na absolvição. Mas Fux bancou a discordância. Não votarei, pois é contraditório fixar pena onde julguei inocência. Colegas consideraram o gesto desafiante uma espécie de crítica à pretensa uniformização dos procedimentos, ecoando o tempo em que ministros vencidos se abstinham da dosimetria para manter sua coerência. Fachin já fez igual em outros julgamentos. Muitos veem aí a defesa da autonomia e da consciência individual dos magistrados, contra a pressão de virar apenas nome numa planilha de médias aritméticas. É o campo político, o impacto é imediato. O voto de Fux é saudado na oposição como ato de coragem. Para o governo, é interpretado como desafio público à narrativa de consenso do STF e pode ser usado pela defesa para embasar futuros recursos, inclusive possíveis pedidos de revisão de pena ou anulação de etapas do processo. É munição jurídica e política. No Congresso, o episódio reacende debates sobre reforma do processo colegiado, limites do ativismo judicial e até propostas para endurecer ou flexibilizar regras de participação dos ministros em cada fase do julgamento. Tudo isso enquanto o STF vive uma das maiores crises institucionais de sua história, pressionado por decisões de impacto nacional, expectativa internacional e olhares atentos de todos os poderes. Resta a pergunta para você, inscrito no Plantão Pátria. Quem está certo neste imbróglio? O voto vencido deve ser obrigado a fixar pena ou a consciência individual precisa prevalecer? A rebeldia de Fux pode mudar algo na história do processo? E, principalmente, como o país pode confiar no equilíbrio de seu Supremo diante de uma divisão tão explícita? Deixe a sua opinião, seu relato e sua análise nos comentários. Inscreva-se para não perder o desfecho desse e de outros capítulos do xadrez institucional brasileiro. Informação crítica, análise de bastidor e coragem jornalística. Só aqui no Plantão Pátria.